E galera do Me Salva, nessa aula a gente vai ver então o primeiro método aí para resolver equações diferenciais. São as equações que a gente chama de equações separáveis e elas vão ter essa forma que está escrita aqui. A gente vai ter então y' igual a f de x vezes g de y. E é por isso que a gente vai chamar elas de separável, porque justamente a gente vai conseguir botar tudo que depende de y para um lado e o que depende de x para o outro. Então olha só, como é que vai ser o nosso método de resolução? Reescrevendo isso aqui de outra forma, eu posso escrever assim, ó, dy dx é igual a f de x vezes g de y. Agora, se eu dividir isso aqui por g de y e passar esse dx multiplicando, esquecendo um pouco das formalidades matemáticas, eu vou ficar com dy sobre g de y igual a f de x dx. Agora, nesse ponto aqui, eu vou fazer um asterisco e a gente vai voltar para cá daqui a pouquinho para ver um caso especial aqui. Então, quando tu tem as variáveis dependendo de y do lado e as outras dependendo de x do outro, basta tu fazer o que a gente chama do método da integração direta, que eu vou integrar os dois lados dessa equação. Fazendo isso, então a integral de dy sobre g de y vai me dar uma função que eu vou chamar aqui de φ de y, e aqui no f de x eu vou ter uma outra função que eu vou chamar de φ de x, mais uma constante de integração que vai surgir aqui. Quando tu chegar aqui, tu já tem o resultado da tua equação diferencial. Mas tu ainda vai poder isolar o y aqui nessa tua função de y. Às vezes vai ser possível, às vezes não vai ser possível, como a gente vai ver nos exemplos. Mas isso aí é uma coisa básica que não importa tanto. O que importa é tu chegar nesse resultado aqui, fazendo essas integrações corretamente. Agora, voltando aqui para esse asterisco, por que eu falei que a gente tem que voltar para cá? Olha só, o que eu faço quando eu passo dessa linha para essa? Quando eu passo dessa linha para essa, eu estou dividindo essa função aqui toda por g de y. Então, eu perco algumas soluções dessa equação. Como assim? Olha só, vou reescrever de novo aqui a nossa equação separável. Agora, vamos supor que para alguma constante, que eu vou chamar de y0, então, se y de x é igual a uma constante, que é igual a y0, e eu vou dizer aqui que a nossa g de y0 é igual a zero. O que acontece então? Acontece que essa função constante y0 também é a solução dessa equação aqui. Por quê? Porque se eu botar aqui o nosso valor y0, isso aqui tudo vai zerar. E eu vou ter a derivada igual a zero de uma função que é igual a zero. Então, tu pode entender aí que essa constante y0, que é essa função aqui, também é a solução dessa equação. Então, a solução geral de uma equação separável vai ser não só essa aqui que a gente achou, mas as soluções que tu está perdendo, que vão ser sempre soluções constantes, quando tu faz essa divisão. Então, a solução da equação é essa aqui e y de x igual a y0. Podem ter outras ainda, podem ter y0, y1, y2, depende de quantas raízes tem essa nossa função aqui, g de y. Então, para exemplificar, vamos fazer um exemplo aí, para a gente entender como é que a gente faz esse método. Então, o que a gente tem aqui escrito é o seguinte, y' igual a x sobre y, e ele ainda diz que y de 0 é igual a 1. Então, é o que a gente caracteriza lá o nosso PVI, que é o problema de valor inicial. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, nesse caso aqui, a nossa f de x lá é igual a x, e a nossa g de y é igual a 1 sobre y. Nota que 1 sobre y é diferente de 0 para qualquer valor y que a gente tiver aí. Portanto, a gente não vai ter aquele caso lá que eu falei de ter constantes incluídas na solução. Então, passando tudo que tem y para um lado e tudo que tem x para o outro, eu vou ficar com dy sobre dy vezes y igual a x dx. E eu vou integrar dos dois lados. Integrando isso aí, eu vou ficar com y ao quadrado sobre 2 igual a x ao quadrado sobre 2, mais uma constante de integração. Agora a gente está na solução daquela forma que eu falei, implícita. Tu ainda poderia passar esse 2 multiplicando e tirar essa raiz, lembrando que tu vai ter que ter daí um mais e menos na frente da raiz. Mas tu não precisa fazer isso, tu pode deixar nessa forma, que já é uma solução da equação. Então, aplicando PVI agora, y de 0 igual a 1, se eu botar x igual a 0, eu fico com y ao quadrado sobre 2 igual a 0 mais constante. E eu disse que o y era igual a 1. Então, substituindo y por 1, eu fico com 1 meio
igual a constante. Portanto, voltando para cá, a nossa solução vai ser, então, y² sobre 2 igual a x² sobre 2 mais 1/2. E está feito o nosso exemplo aí. Agora tem mais um exemplinho aqui, olha só. Nesse caso aqui eu tenho y' igual a xy. Nesse caso, f de x é igual a x e o g de y é igual a y. Quando é que g de y é zero? Para y igual a zero, certo? Então, quando a gente fizer essa divisão para passar o que tem y para um lado e o que tem x para o outro, a gente não pode esquecer que y igual a zero também é uma solução da equação. Quando eu aplicar o PVI, essa solução pode sumir, ou não. Então, olha só, passando o que tem y para um lado, eu fico com dy sobre y igual a x dx. Agora eu vou integrar e eu vou ficar, então, com logaritmo natural do módulo de y igual a x² sobre 2, mais uma constante de integração. Agora eu vou tirar a exponencial dos dois lados da equação para isolar esse y aqui. Então eu vou ficar com a exponencial do logaritmo, vai dar um módulo de y igual a exponencial de x² sobre 2 mais constante. Agora nota que isso aqui eu posso reescrever como sendo x² sobre 2 vezes e numa constante. Só que nota que e numa constante é uma outra constante k. Então, reescrevendo isso aqui de novo, eu vou ficar com o módulo de y igual a k vezes e na x² sobre 2. Só que nota, esse módulo de y aqui ele faz com que os valores negativos virem positivos. Só que essa constante k está em aberto, portanto eu vou poder esquecer desse módulo aqui, porque essa constante k pode assumir valores positivos e negativos. Portanto, a nossa solução é y igual a k vezes e na x² sobre 2, ou y igual a zero, que é aquela solução constante que a gente viu. Essa aqui é o que a gente chama de solução geral da equação. Para achar a solução particular, ou seja, aplicando esse nosso PVI y de 0 igual a 1, eu fico com o quê? Olha só, y de 0 é 1, então vou substituir y por 1 e x por 0. Y de 0 é 1, o k mantém, e na 0. E na 0 a gente sabe que é igual a 1, portanto, o k é igual a 1. Nota que agora que eu estabeleci o meu PVI, y de 0 igual a 1, essa solução aqui sumiu, não existe mais. Mas se não tivesse esse PVI, tu teria que sempre indicar a solução constante y igual a 0. Portanto, o nosso resultado final do exercício vai ser y igual a e na x² sobre 2. Está resolvido aí, então, o nosso exemplo. Então, essas são as equações separáveis, e esses exemplos aqui foram importantes para tu notar algumas coisas que vão ser bem recorrentes no nosso estudo, que às vezes eu posso passar rápido por elas e tu tem que entender. A primeira delas é isso aqui, e na constante é igual a constante, então tu pode passar a constante multiplicando. Outra coisa, o módulo de y, quando a gente bota essa constante na frente, ele não vai importar, porque essa constante pode ter o valor que a gente quiser. Portanto, sempre que a gente tiver uma integral dessa forma aqui, ó, que vem de dy sobre y para dar um logaritmo, eu já vou poder esquecer do módulo na maioria dos casos que a gente estiver trabalhando. Além disso, vale a pena tu atentar bastante para o caso aqui das soluções constantes, que são aquelas soluções que zeram a nossa g de y. Era isso então, essas são as equações separáveis. Nas próximas aulas vamos fazer alguns exercícios aí para exemplificar melhor ainda o que a gente fez aqui. Era isso aí, até as próximas aulas.